Bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? De imediato eu quero pedir perdão, eu tô me sentindo nu sem o meu chapéu. Tá muito estranho. Eu sabia que tava esquecendo alguma coisa quando saí de casa. Sabe quando sai aquilo? Cara, tá faltando alguma coisa. No meio do caminho, puxa vida, o chapéu. Acontece. Vocês estão bem? Todos alegres no Senhor? Coisa boa estar na presença dele, né? Coisa boa nós cultuarmos a Jesus, apesar de novo, nós estarmos com bastante ausência, mas estamos aqui para cultuar o Senhor, ele é digno, ele é merecedor, toda glória deve ser a ele, e que bom que é assim, porque ele é o único, de fato, que merece a adoração que nós devemos entregar. E nós estamos hoje no último sermão da série em Colossenses. Nós tivemos semana passada um culto horário diferente, que não resolveu coisa nenhuma, o Brasil perdeu igual. Não mudou nada. Não mudou nada. Mas pelo menos tivemos aqui, foi muito bom, né? Bastante pipoca, salgadinho, refri, café, chimarrão. Tá bom demais. E eu sou gordo, então todo gordo gosta disso. É bom demais. E foi uma bênção. Nós tivemos o sermão 12+1 e nós falamos sobre evangelização, missão. O que foi bom porque na volta já fiz missão, fui parado numa blitz, já falei com o policial, já orei por ele, tava bom demais. Saímos da blitz, ele me liberou, todo alegre, assim. Daí a Sofia, papai, tu já tá fazendo o que tu disse que ia fazer. Eu, viu? Tá bom. E hoje nós estamos no último sermão da série, sermão número 14, e vamos encerrar por aqui. Próximas 2 semanas teremos 2 sermões soltos, e depois vamos iniciar uma pequena série sobre... Nós iríamos fazer uma série sobre idolatria, lembram? Ídolos. Mas nós vamos adiar um pouquinho porque nós temos pouco tempo, e como essa série ela é um pouquinho maior, não vai fechar. Eu quero ainda falar sobre as eleições, alguns sermões sobre as eleições, preparar o povo para isso. Não vamos fazer propaganda política aqui, fica tranquilo, mas nós precisamos alertar o povo sobre algumas questões. E, para isso, nós temos 5 sermões somente em agosto, 5 domingos, aliás. Então nós vamos fazer uma série sobre o Evangelho puro e simples. Simplão. Uma série evangelística e vamos falar sobre o Evangelho. Somente isso. Jesus vem, morre, nos salva, nos resgata e vai nos levar para o céu. Amém? Então, em agosto nós teremos 5 sermões evangelísticos, pensando para setembro em diante falarmos um pouquinho mais sobre o dever cristão na política e coisas relacionadas a isso. Enquanto isso, abre tua Bíblia em Colossenses e nós vamos terminar essa carta que para mim foi muito boa. Para mim foi uma bênção estudar Colossenses. Na verdade, geralmente é assim, né? Quando tu vai falar sobre algo, ensinar sobre algo e tu precisa estudar aquilo ali, geralmente é quando tu mais aprende. E para mim funciona exatamente assim. Eu aprendo muito mais quando eu tenho que estudar para ensinar. E tem sido muito bom ensinar a igreja, porque eu tenho sido instruído pela palavra de Deus. E a carta aos Colossenses é uma bênção por isso. Hoje nós vamos no último capítulo 4, dos versículos 7 até o 18, que é o encerramento da carta. É a quarta parte da carta, a quarta sessão. Lembram que eu expliquei? A carta aos Colossenses tem 4 partes. Saudação, depois ação de graças, gratidão, depois o corpo da carta, o conteúdo propriamente, quando Paulo vai tratar do que ele quer, do risco que a igreja estava correndo e ele precisa instruir acerca disso. E a quarta parte, que é a que nós vamos ver agora, é basicamente a despedida, é quando Paulo vai terminar essa carta. E geralmente, lembram que eu falei na carta aos Filipenses? Eu expliquei isso. As cartas no Novo Testamento, elas eram lidas para o povo. Havia um portador, nós vamos ver isso aqui depois melhor. Havia o portador e geralmente quando a carta chegava na igreja, essa carta ela era lida de público. Alguém lia ela na frente do povo. Então, geralmente, a última coisa que ficava escrita na carta era o que o autor queria que o povo desse mais atenção, porque aquilo ali era muito importante. Ele queria que eles ficassem com isso em mente. E, geralmente, isso envolvia carinho, envolvia afeição, afeto, e Paulo faz muito isso. Vamos ler aí os versículos 7 ao 18, que é o finzinho da carta, final. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações.
Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Epáfras aqui já era quase um bispo, né? Ele já é um bispo, ele já está assumindo outros, ele já está liderando mais de uma cidade. O cara era demais. Versículo 14. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Versículo 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Versículo 18, final. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. Bênção, a graça esteja com vocês. Nós chegamos no final da carta e nós vimos semana passada, no sermão 12+1, que esse estilo de vida que Paulo vem falando na carta, toda ela, essa nova vida que nós temos em Cristo, essa vida que está no alto e não aqui, ela precisa reverter a nossa atitude e mudar isso num testemunho para os de fora. Lembram disso? Amém? Nós temos agora um compromisso, nós temos agora uma responsabilidade. Agora em Cristo, nós tendo vida em Cristo, nós não vivemos mais de qualquer maneira. A vida cristã não é agora de qualquer jeito, não é como tu ou eu queremos. Pelo contrário, ela precisa ser como Jesus quer. Ou então nós não podemos dizer que somos de Cristo. Ou então nós não podemos dizer que Cristo vive em nós, que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos dominados por Cristo, pelo estilo de vida de Cristo. E nós temos que testemunhar isso. Nós fazemos isso de duas formas. Nós fazemos isso testemunhando aos de fora, com um testemunho de vida, falando sobre Jesus, anunciando o Evangelho, e nós fazemos isso aos de dentro, cuidando, aconselhando, pastoreando. E agora, essa é a segunda forma, é a que nós vamos ver hoje. Esse pastoreio que ocorre, ele se dá numa espécie de encorajamento constante. O que Paulo vai dizer aqui, ou o que ele está falando aqui, ele está enfatizando esse cuidado pastoral que deve haver na igreja. E apesar de ser uma despedida, Paulo não somente dá um tchauzinho e vai embora, não é isso. Ele não só diz, ó, tchau, fui. Não. A despedida de Paulo, ela é aproveitada para instruir os irmãos no pastoreio. Cara, fenomenal isso aqui. Paulo, ele usa a despedida dele, o encerramento da carta, para dizer como os irmãos têm que cuidar uns dos outros, para dizer como deve ser o pastoreio, o encorajamento. E ele vai fazer isso mostrando como que ocorre com ele e com os companheiros dele. Entendeu? Ele vai dar exemplos, ele vai mostrar como que é no cotidiano dele, na vida dele, e por meio dos companheiros, para que a igreja colossense imite isso. Para que eles entendam, é assim, então vamos fazer assim. E aí esse cuidado uns aos outros, de uns aos outros, será observado em 4 formas. E eu quero que tu entenda hoje 4 formas como o cuidado cristão serve de encorajamento. Então, em primeiro lugar, nós percebemos um encorajamento pelo cuidado recebido. Versículo 7 ao 9. Olha comigo aí. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação. Percebeu? Cara, Paulo pega um irmão. Irmão, tu faz um favor para mim? Faço, Paulo, claro. Eu quero que tu vá lá em Colossos. Tá, beleza, vou lá pra quê? Vai lá e diz como é que eu tô. Vai lá e fala da minha situação. Paulo está enviando o irmão Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, para lhes dar todas as informações. Tá, ok. E que mais? Não, eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação. Tu vai só para isso. A tua função, a tua responsabilidade agora é essa. Vai lá e fala tudo o que está acontecendo aqui. Por que Paulo quer que os irmãos saibam da situação dele? Porque a igreja é encorajada ao saber que mesmo preso, Paulo continua cuidando deles. Mesmo preso, aquele pastorzão continua preocupado com aquela igreja. Mesmo preso, aquele irmão que nunca tinha visto eles, está preocupado com a situação deles. A igreja precisa saber disso. A igreja precisa ouvir isso de alguém. Porque
mesmo naquela época, a letra é fria. Alguém vai até lá e vai dizer como está a situação. Eles vão dizer, cara, vocês não têm noção de como o Paulo se preocupa com vocês. Vocês não têm noção. É que, lendo a carta aqui que ele mandou, vocês não têm a devida noção do que está acontecendo lá. Do tanto que ele ora por vocês. Da forma como ele se preocupa, de como ele fala, o carinho, e ele nunca viu vocês, e ainda assim o carinho que ele tem por vocês é fenomenal. Paulo está enviando Tíquico justamente para que eles entendam que o cuidado dele por eles é permanente, que a prisão de Paulo é para o benefício deles, para o progresso do evangelho, e isso precisa, final do versículo 8, alentar o coração de vocês. Algumas traduções falam encorajar. Alguém tem uma tradução diferente aí? Todos estão com NA? 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 Todo mundo? NA? Ninguém tem uma diferente? Algumas traduções falam encorajar. A tua é diferente? Como que fala na tua? Acha aí. Paulo está dizendo isso por quê? Porque ao saber de tudo isso, a igreja vai de fato alentar o coração. O coração da igreja vai ser animado, vai ser cativado, vai ser encorajado. A igreja se sente empolgada, eles percebem que o evangelho está avançando, por mais que o apóstolo não esteja, ele está preso. O evangelho continua avançando. A igreja está sendo beneficiada. O apóstolo foi preso, em parte, por causa disso. Por causa da igreja. Ele foi preso por causa da palavra. E isso envolve a igreja. Tem alguns advogados, alguns caras que comentam sobre política, dizendo que se a coisa andar como está prometendo, é muito possível que a partir do ano que vem, se a lei essa tal da misoginia, tudo é misoginia hoje. Se essa lei da misoginia passar mesmo, a gente não vai mais poder pregar. Pregar submissão da mulher ao marido, tá lascado, vai ser preso. Nós conversávamos, foi sexta, Dilmar? Sexta, ali fora. Sexta-feira nós conversando ali fora e a lei da misoginia, ela está colocada no mesmo patamar do racismo. O que é racismo? O que é a lei do racismo hoje no Brasil? É uma lei inafiançável e é uma lei imprescritível. Ela não prescreve. Ou seja, não importa quanto tempo passe, se alguém falar, o pastor foi misógino, você foi misógino, cara, foi 10 anos atrás, não importa, é um crime que não prescreve. Tá, eu vou preso, eu pago uma fiança aí, só me libera. Não, é inafiançável. Paulo está preso por causa disso, por causa do evangelho, por pregar o evangelho. E a igreja, ao saber disso, precisa ser encorajada. A igreja precisa saber que o líder deles foi preso por causa disso. Ele foi preso por pregar. Achou aí? Tá aí, Maria. O que diz na tua? É o versículo 8. Console, para o consolo do coração. Paulo quer que essa situação dele sirva para algo. E ele sabe que vai servir. Para quem é crente mesmo, para crente, para filho, faz diferença saber isso. Faz toda a diferença. Essa prisão de Paulo, ela tem dois propósitos, duas causas, ela tem uma dupla razão. Primeiro, é o sofrimento. Nós tivemos um sermão que eu expliquei mais sobre isso, lembram? O sofrimento do apóstolo e o benefício, a expansão do evangelho. Mesmo preso, Paulo, ele consegue, óbvio, Deus por meio de Paulo, mas Paulo consegue, de alguma forma, que o evangelho continue avançando. Ele manda carta, ele manda auxiliares, ele manda missionário, ele está preso, ele está acorrentado. E ainda assim o evangelho vai avançando. O evangelho é imparável. Paulo está mostrando aqui, em primeiro lugar, que ele tem um sofrimento por causa dos colossenses e que por meio desse sofrimento a pregação do evangelho tem que ser promovida. Não é o caso de parar. Assim acontece no Brasil, se acontecer isso que eu falei da lei da misoginia. Cara, um pastor X foi preso, o pastor foi preso aqui, o padre foi preso. Vamos parar de falar então. Não, contrário. Contrário, tu precisa ter isso em mente. Porque hoje tem um espírito de covardia assolando os irmãos. Presta atenção no que eu estou te falando. E eu falo isso debaixo da autoridade do Espírito Santo. Há um espírito de covardia que quer te deixar com medo. Há um espírito de covardia que quer te deixar amedrontado diante do Estado, diante do poder da lei, diante dos maus funcionários públicos que tendem a usar de autoridade e querer se impor. Vocês viram essa semana aquela promotora lá? Vocês viram do Ministério Público?
naquele evento, dizendo que é inconstitucional falar do evangelho. Mentira! Mentira! Eles usam de autoridade para querer se impor e querer calar o evangelho. Isso não vai acontecer. Há um espírito de covardia hoje imperando na nossa nação e quer afligir os cristãos. A ideia diabólica por trás disso é justamente essa: que o evangelho não seja pregado, que a palavra de Deus não seja anunciada. Repreenda isso. Não aceite isso. Não se subordine a isso. Longe de ser um empecilho. Isso, situações assim, tem que ser um trampolim para a mensagem do evangelho. Tem que ser um impulsionamento para a pregação do evangelho. Se acontecer, de fato, no nosso país, tu precisa saber, nós temos que intensificar ainda mais. Não é parar, não é retroceder, é avançar, é falar, é insistir, é pregar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu acho legal aqui nesses versículos que há um quiasmo. Lembra que eu expliquei o que é o quiasmo? Ele inicia com uma coisa, toca e ele é qual é aqueles brinquedos que lança assim, ele vai e volta? Bumerangue. É um bumerangue. Tu percebe isso aqui? Versículo 7. Tíquico lhes dará informações. Versículo 8, ele vai lhes dar conhecimento. Versículo 9, contarão a vocês tudo o que está acontecendo. E no meio disso aqui, o que acontece? O encorajamento do coração. Você entendeu? Paulo, ele está fazendo o quê? Por que toda essa volta? Por que contar da situação dele? Para que enviar alguém especificamente para isso? Para que mandar um auxiliar dele justamente ou especificamente para contar da situação dele? Porque ele sabe que isso vai encorajar a igreja. Vai encorajar os irmãos. Aquele falso ensino, aqueles falsos mestres que estão ensinando errado na igreja, estão ensinando heresia na igreja, eles serão vencidos, em parte, pelo encorajamento no coração da igreja, sabendo que o verdadeiro ensinador, o verdadeiro ensino que vem de Paulo, está preso, mas a palavra não está presa. Bendito é o nome do Senhor. Aqui, Paulo está enviando 2 irmãos, Tíquico e Onésimo. Amado Tíquico, amado, fiel e conservo. Onésimo é fiel e amado. Ele pega caras excepcionais. Ele pega caras que ele conhece, que estão servindo de coração. E mais. Veja, os 2 ele chama de amado e fiel. Amado porque são amados por Deus e pela igreja. São os 2 aspectos. E fiel porque serve com fidelidade. São fiéis. Ele cumpre a missão que deve cumprir. Ele faz aquilo que deve fazer. Ele é fiel. E Paulo está mandando ele com esse propósito de contar da situação dele, e Paulo sabe, ele é fiel. Ele vai fazer o que deve ser feito. A igreja vai ficar sabendo. A igreja vai ser encorajada. Por quê? Porque ele é fiel. Ele se mantém fiel ao que foi instruído. Que todo obreiro de Deus possa ser assim. Que nós todos possamos ser assim. Fiéis. 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 Deus te enviou com uma palavra. Tu precisa compartilhar algo com alguém. E com essa mensagem tu deve ser fiel. Tu deve ser fiel, tu tem que te manter fiel a isso. Esses portadores das cartas, eu mencionei rapidamente antes, os portadores das cartas, no caso aqui Tíquico e Onésimo, eles eram pessoas instruídas pelo autor da carta, para quando chegar no destinatário, eles não só lerem a carta, mas darem instruções adicionais, ou informações adicionais. No caso de Tíquico, Paulo já está dizendo, a responsabilidade dele, além de ler a carta, é dar informação adicional, falar da situação de Paulo. Mas provavelmente aqui vai envolver também esclarecer pontos da carta. Por exemplo, Paulo durante a carta, lembram? Ele está falando sobre a relação do templo e Cristo. Paulo fala sobre a adoração a Deus e não a anjos. Tudo isso, talvez a igreja colossense não entendesse de imediato. Havia alguém que ia esclarecer. Aquela pessoa que leria a carta já era quem ia esclarecer aquilo ali. De novo, está vendo a importância de nós sermos fiéis? Você tem uma carta em mãos, você tem um texto em mãos. Agora você tem que se manter fiel a isso e instruir as pessoas ao teu lado. Você tem que manter-se fiel a isso aqui e ensinar corretamente. E tirar as dúvidas das pessoas. Eu estava dizendo esses dias, não lembro para quem foi, acho que foi com a Su mesmo em casa. É tão bom quando há novo convertido, porque crente velho, crente maduro, crente antigo, tem a mania de ser igual o velho, sabe? Esse piá não sabe nada, sabe? E aí, o crente que já é antigo, ele ouve um novo convertido e ele se irrita com perguntas idiotas. Quem era a mulher de Caim? Aquelas perguntas bem básicas de início de caminhada na fé cristã. E geralmente, isso tende a irritar os crentes antigos. Ou eles não têm paciência para ensinar. E é tão bom fazer isso, cara.
Eu queria tanto que nós tivéssemos mais perguntas idiotas aqui. Porque é sinal de que tem novo convertido. É sinal de que tem pessoa aprendendo recém. Eu queria muito que viesse pessoa com dúvida. Pastor, eu estava lendo essa passagem que eu não entendi. Tem um cara fazendo isso comigo às vezes no direct, só que ele está se fazendo muito para vir para cá. Tem um cara que faz isso, ele manda umas dúvidas e eu amo explicar. Eu amo fazer isso. Eu queria que nós tivéssemos muito mais isso aqui. Que nós lêssemos a carta e pudéssemos explicar a carta. Como eu queria mais isso aqui. Como eu queria mais isso aqui. Entenda, irmãos amados e fiéis, encorajam. Agora, a pergunta que tu tem que te fazer é, eu estou encorajando? A pergunta que tu tem que te fazer é essa, e aí tu vai ter a resposta, eu sou amado e fiel. Entendeu? Porque ou tu é amado e fiel e encoraja, ou se tu não está encorajando, tu tem que buscar mais fidelidade, sei lá, tu tem que te centrar mais na palavra. Como que é as pessoas à tua volta? Como que são as pessoas quando terminam de falar contigo e saem, vão para outro lugar? Ou na tua casa, as pessoas se sentem encorajadas quando conversam contigo? Muda alguma coisa? Veja, Tíquico foi enviado justamente por causa disso. Ele foi com uma função, dar informações de Paulo. Parece algo tão tolo, tão simples. Isso ali encorajaria o coração dos irmãos. Irmãos amados e fiéis encorajam. Em segundo lugar, nós percebemos aqui um encorajamento pela preocupação pastoral de outros. Agora, além de Paulo, os companheiros dele estão preocupados com a igreja. Olha só. Agora nós vamos dos versículos 10 ao 14. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito deles, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Lembram de Marcos? Lembram da treta com Marcos? Lembra? Lá em Atos, Paulo e Barnabé, eles discutem, eles brigam, cada um vai para um lado por causa de Marcos. Mas chega um momento em que Paulo e Barnabé se reconciliam. Porque crentes se reconciliam, eles se perdoam. Mas não só isso. Paulo dá uma outra chance para Marcos. E Marcos está lá com ele agora. Na segunda carta de Timóteo, se eu não me engano, Paulo vai dizer, envia Marcos porque me é útil ao evangelho. Agora a situação passou. Mas, mais do que isso, não é só que, tá resolvido, que bom, ufa. Não. Agora Marcos está servindo. Aquelas igrejas que ele estava indo junto plantar e não deu certo, deu treta. Agora Marcos está ajudando a cuidar delas. Agora ele está ajudando a pastorear essas igrejas. Ele está ajudando agora. O ministério de Paulo está avançando, o evangelho está avançando por meio do ministério de Paulo, porque ele tem ajuda, e inclusive de Marcos. Inclusive desse cara que foi a causa da treta toda. Agora, Paulo está mostrando o que com isso? Não só o empenho dele, a preocupação dele, o sofrimento dele pela igreja. Paulo está mostrando que agora ele envolve os companheiros dele nisso aqui. É como se fosse assim, Paulo está preso, tem alguns caras com ele ali, e eles, gente, olha só, estou preocupado com a igreja em Colossos lá. Vamos orar por eles, vamos tirar um tempo de oração. Bora, Paulo, vamos orar. Então vamos, dobra o joelho aí, vamos orar. Entendeu? Ele coloca os caras junto, porque eles estão no mesmo ministério. E Paulo coloca os caras a se preocuparem junto pela igreja. A preocupação de Paulo não fica só com ele, ele não guarda para si, ele compartilha. Ele compartilha. Agora a igreja de Colossos está sendo animada não só pelo sofrimento de Paulo e preocupação de Paulo. Ela está sendo consolada também pela preocupação dos outros irmãos, companheiros de Paulo, que alguns inclusive presos com ele. Cara, tu viu? Não é só Paulo que está preocupado com a gente, meu. Não, tem mais caras. Tu viu só? Pô, eu vi, meu, que legal, né? Pô, demais, cara. Pô, demais. Isso encoraja. Há encorajamento aqui, porque há outros preocupados com a igreja. Aqui, Paulo está dizendo que Aristarco estava preso com ele. Provavelmente isso aqui é mencionado em Atos 27. Provavelmente. Marcos está sendo mencionado aqui para encorajar a igreja. Eles viram que a situação foi resolvida e mais do que isso, Marcos está preocupado com eles. Além disso, versículo 11. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo. O que é isso aqui? Paulo está dizendo que há 3 caras que são da circuncisão com ele. Não é que não houvessem outros judeus crentes. Com ele, só havia 3. Só 3. Esses ajudavam ele. Havia outros judeus crentes, mas distantes, em outros lugares. Com Paulo, presencialmente, havia 3. É isso que ele está dizendo. Só há 3 dos da circuncisão
São os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Ou seja, dos cooperadores que estavam com Paulo, de todos eles, 3 eram da circuncisão, eram judeus. E Paulo vai citar mais outros 3 que daí não são, que são helenistas, que são de fala grega. E Paulo começa mencionando aqui Epáfras, versículo 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Epáfras, ele está dizendo que é da igreja de vocês, mas eles sabem. Paulo está enfatizando o fato do cuidado da igreja. Por quê? Porque Paulo sabe da situação da igreja por meio de Epáfras. Epáfras saiu de Colossos e foi até Paulo para dar informações da igreja. O mesmo que ele está fazendo com Tíquico, enviando a Colossos. Tu entendeu? Agora ele sabe mais da situação da igreja e ele consegue orar melhor, ele consegue aplicar melhor o ensino. A carta aos Colossenses é resultado disso aqui. Então, a troca de informação. Epáfras foi até Paulo com informações sobre a igreja. Paulo está enviando Tíquico para Colossos, para dar informações sobre ele, porque isso vai ajudar no avanço do evangelho. Cara, é louco isso aqui. Deus usa coisas loucas. Como que só saber a situação de Paulo vai me encorajar? Pô, vai. Eu sei que ele está sofrendo por nós. Eu sei que ele está preocupado com a gente. De que modo que saber sobre a igreja de Colossos, a igreja que não foi ele que plantou, vai beneficiar de alguma forma? Óbvio. Ele vai ter como instruir a igreja mediante a ameaça que ela está sofrendo do falso ensino. Tanto é que nós temos uma carta agora por causa disso. Nós temos uma carta aos Colossenses agora por conta disso aqui. E Paulo vai dizer mais. Epáfras, versículo 11 ainda. Não, versículo 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Lembram que Paulo falou em 1:28? Que eles têm o objetivo de apresentar todo homem completo diante de Cristo? Lembram? É isso que ele está dizendo de Epáfras. Ele tem o mesmo objetivo. Ele quer apresentar eles completos, plenos, maduros, plenamente convictos. Aqui o comentarista Bill, ele comenta assim: o fato de que o ministério de Epáfras segue o modelo do ministério de Paulo e seus esforços em favor dos colossenses, bem como dos laodicenses e santos em Hierápolis, deve motivar os ouvintes e outros cristãos na região a ouvir Epáfras e se submeter à sua autoridade. O fato de que Epáfras plantou a igreja, agora ele vai até Paulo com informações da igreja, ele vai voltar para a igreja, e Paulo está enfatizando durante a carta toda que Epáfras é quem realmente ensina corretamente, deve forçar a igreja, deve encorajar a igreja a ouvir esse cara. Abandonar o falso ensino, abandonar os falsos mestres. Porque tem um cara que precisa ser ouvido. Por quê? Porque ele realmente ama aquela igreja. O pastor da igreja, ele ama essa igreja. Epáfras, ele é mencionado aqui porque, como plantador da igreja e alguém que ama essa igreja, ele deve ser ouvido pela igreja. Entendeu? Tem muita coisa acontecendo hoje em dia. Tem muito ensino, tem muito influencer, tem muito isso e aquilo na internet. Agora, tu precisa ouvir quem está ensinando aqui. Tá cheio de pastor e pregador no YouTube. O que mais tem é isso. Tá cheio de bons mestres, como também de maus mestres, falsos mestres. Agora, quantos desses amam vocês? Quantos desses sofrem por vocês? O que Paulo está dizendo aqui... Veja, Paulo não está dizendo que somente Epáfras sabe ensinar. Somente Epáfras sabe a verdade. Tinha muitos outros. Tinha vários outros apóstolos. Tinha Barnabé, tinha Tiago. Tinha muitos outros caras. Por que Paulo está enfatizando o ministério de Epáfras? E quer que ele seja ouvido pela igreja? Porque Epáfras está gastando a vida por eles. Epáfras, ele vai e volta, ele faz e acontece, ele se preocupa. Paulo diz que ele luta em oração. É esse cara que tem que ser ouvido. Amém? Amém mesmo? Paulo menciona 3 caras então, Epáfras, Lucas e Demas, que provavelmente são 3 cooperadores gentios do ministério dele. Em terceiro lugar, o terceiro encorajamento é na responsabilidade no ministério. Versículos 15 a 17. Veja, há uma responsabilidade ministerial aqui. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela.
Paulo está dizendo aqui, esse saúdem não é só dá um oi lá, entendeu? Manda um oi lá, que eu mandei um oi. Não é isso. Veja, tanto Paulo menciona isso durante a carta, saúdem no Senhor. Sempre é no Senhor, o campo de atuação é no Senhor. Quando Paulo está dizendo assim, saúdem, isso é no Senhor, ele envolve preocupação pastoral, preocupação ministerial. Envolve um cuidado, um zelo ministerial com esses que estão sendo saudados. E aqui é a igreja de Laodiceia, os irmãos de Laodiceia. Paulo está dizendo assim, saúdem esses irmãos e saúdem também Ninfa. Aqui, Ninfa, alguns... Uma galerinha aí que gosta de uma teologia liberal, eles vão dizer que Ninfa era a pastora. Sabe? Ninfa era a pastora da igreja. Não é. Ela só é anfitriã. Ela é quem recebe. Na época não havia templos cristãos construídos, as igrejas se reuniam nas casas. Tá voltando um movimento, sim, bem forte até, inclusive, mas, enfim. A questão aqui havia uma igreja, e essa igreja precisava se reunir em algum lugar. Porque vocês sabem, a igreja não é o prédio, né? Vocês sabem disso, já expliquei. A igreja é as pessoas, é o corpo. E essa igreja, ela precisa se reunir em algum lugar. Veja, só que a gente já percebe que não tem igreja no YouTube. Então, tu não participa de culto no YouTube, tu não participa de ceia no YouTube. Tá bom? A pandemia ensinou algumas coisas boas, mas também ensinou outras coisas erradas. E não existe ceia por meio do YouTube, ok? A igreja, ela tem que se reunir. Ou seja, também não há desigrejado. Desigrejado é desviado. É estar afastado do Senhor. Porque a igreja, ela se reúne. Ela tem que estar em algum lugar. Ela é visível. A igreja local, ela é visível. Ela precisa ser vista. Entendido? Essa igreja precisa se reunir em algum lugar. E onde eles vão? Na casa dessa querida irmã, Ninfa. É isso. Não é uma pastora. Tá bom, irmãs? Tá? Não se empolguem. Não é para tanto. Mantenha calma. Só para esclarecer. Agora, essa carta, ela deveria ser lida como forma, essa saudação aos laodicenses, ela deveria ser lida, versículo 16. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. O que acontece aqui? Essa troca de cartas aqui do versículo 16, ela demonstra, em primeiro lugar, que as cartas que Paulo está enviando, elas são dotadas de autoridade divina. Entendeu? Ou seja, nós não temos qualquer textinho nas mãos aí, não é qualquer texto, não é... Eu acho engraçado as pessoas, eu não confio na Bíblia, foi escrita por homens. A hora que um cavalo escreveu um texto, tu me manda, daí talvez eu confie nele. Que coisa imbecil, que argumento idiota. Eu não acredito na Bíblia, foi escrita por homens. Como assim, animal? Paulo está mostrando aqui, se essa carta aos Colossenses tem que ser lida em Laodiceia, e vice-versa, é porque essas cartas são dotadas de autoridade. Essa carta tem que ser lida também. Segundo lugar, possivelmente, a igreja de Laodiceia também estava começando a sofrer os mesmos ataques do falso ensino. E Paulo querer que ela seja lida lá, em Laodiceia, é sinal de que a igreja talvez estava tendo agora uma influência. E esse ensino falso também tem que ser extirpado, exterminado lá naquela igreja. Provavelmente. Mas tem mais. Aqui Paulo está mostrando que aquela pessoa, aquele portador da carta que eu mencionei, ele vai chegar e vai ler, e ele vai andar com a carta, ele vai ir lá. Esse cuidado de Paulo, ele vai sendo... Tu percebe que ele é uma extensão do ministério de Paulo? Isso aqui a gente percebe basicamente, olha só, em Tessalonicenses e Apocalipse. Eu vou ler rápido para a gente não perder muito tempo. 1 Tessalonicenses 5:27. Peço com insistência em nome do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Alguém se colocava na frente do povo, entendeu? Não é uma carta... Não é aquelas capelinhas que vão de casa em casa, sabe? As capelinhas que tu bota uma ofertinha. Não é isso. Entendeu? As cartas não eram tipo as capelinhas. Eu sei que alguns de vocês já fizeram isso. Eu sei que já. Né, Chico? Eu sei que já. Tava com as capelinhas, assim, botava lá em casa, ficava um dia na casa, depois vai pra casa do vizinho. Eu sei. Não, a carta não é assim. Não era, vou levar a carta, vou ler em casa, depois eu te passo e tu passa pro outro. Não. A carta era de público. Alguém leria a carta. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. E bem-aventurados aqueles, veja o plural agora,
Singular, bem-aventurado aquele que lê, e agora o plural. E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O portador da carta se colocava de pé na frente do povo e lia para o povo. Isso aqui é como se fosse o próprio autor da carta. Paulo está dizendo isso aqui por quê? Porque agora esse ministério dele, ele precisa ser delegado. Ele foi delegado para o portador da carta, ele foi delegado para Epáfras, e agora no versículo 17, Paulo diz assim, e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Paulo está encaminhando agora uma autoridade para outro, para Arquipo. Por quê? Porque a igreja precisa de mais líderes. A igreja precisa de mais líderes. O ministério na igreja precisa crescer. A liderança na igreja precisa crescer. Há uma responsabilidade aqui. Todos devem se empenhar para crescer. E desses, Deus levantará líderes. Deus vai levantar líderes na igreja. Só que isso envolve assumir a responsabilidade no ministério. Arquipo aqui, ele tem o mesmo ministério que Paulo. Ele recebe de Paulo. Ou seja, atente para o ministério que você recebeu no Senhor. É o quê? É o mesmo de Paulo. Espalhar o evangelho e edificar os santos. Ele está sendo recomendado por Paulo aqui para a igreja. Tu percebe isso? Amém ou não amém? Tu te ligou que a despedida de Paulo não é só uma despedida? Tu viu isso? Paulo não está só dando um tchauzinho. Ó, falou, gente, até mais ver. Ó, se Deus quiser, a gente se vê aí, falou. Não, cara. A despedida de Paulo é instrutiva. Ela é uma orientação, ela é ensino. Cara, é fenomenal isso aqui. Fenomenal. Em quarto lugar. Agora, o encorajamento. É na ênfase do pastoreio. Primeiro lugar, lembram? Foi por causa do pastoreio, o cuidado de Paulo. Foi por causa do sofrimento de Paulo pela igreja. Esse cuidado recebido foi por meio do sofrimento, da prisão. Agora Paulo enfatiza isso, versículo 18. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Primeiro, ele vai mencionar que a saudação é de próprio punho. Isso é costume de Paulo. Geralmente ele fazia isso. Algum secretário redigia a carta, alguém abria o Word e começava a digitar. No final, Paulo, imprime e agora eu vou assinar. É isso, entendeu? Provavelmente, eu expliquei isso no primeiro sermão, provavelmente quem redigiu a carta foi Timóteo. Lembram? Capítulo 1, versículo 1 e 2. Provavelmente o redator, o secretário aqui, era Timóteo. Agora, Paulo tem uma característica, e ele diz que ele faz isso em todas as cartas, que é assinar de próprio punho. A assinatura, ele não abre mão. Tanto que alguns, hoje, os caras, eles vão brigar por tudo, né, na teologia. Eles dizem que essa carta não é de autoria de Paulo porque alguém assinou só por ele. É alguém que somente se fez valer da autoridade de Paulo. Não. Esse era um hábito de Paulo. A marca, a característica nas cartas de Paulo era a assinatura de próprio punho. Paulo está mostrando aqui o quê? Um zelo. Por quê? Porque ele vai repetir a informação. Lembrem-se das minhas algemas. Por que isso aqui? Porque ele está dizendo assim, não se submetam a qualquer um. Cara, não se submeta a qualquer um, não ouve qualquer um, não dá bola para qualquer um. Faz isso por quem sofre por vocês. Faz isso por quem se empenha por vocês. Faz isso por quem se desgasta por vocês. Faz isso por quem está sofrendo por vocês. É isso que Paulo está dizendo. Lembrem-se das minhas algemas. E lembra que eu falei? As cartas encerravam. As últimas instruções, geralmente, eram aquelas que o autor queria que ficasse gravado na mente. E ele encerra a carta dizendo, lembrem-se das minhas algemas. Lembrem-se das minhas algemas. Ele não quer que a igreja esqueça de forma nenhuma que ele está preso por causa deles. Ele está preso pelo cuidado com eles. Ele está preso por causa da palavra pregada a eles. Paulo não quer que eles esqueçam, e ele deixa para falar isso no final. Lembrem-se das minhas algemas. O cuidado, o sofrimento pastoral precisa ser mencionado. E ele encerra, a graça esteja com vocês. E, de novo, a mesma coisa que no início. Paulo muda aqui. A carta helenística, a carta, de acordo com a cultura helenista, a cultura grega, ela tinha um padrão. Mas eu falei para vocês, Paulo segue aquele padrão, mas ele deixa marcas do evangelho. E assim como ele iniciou com graça, lembra? Ele dá graças ao Senhor, ele encerra com graça. Ele vai encerrar a carta com graça.
versículo 18 ainda. A graça esteja com vocês. Ele começa a carta, versículo 2, com graça. E ele termina a carta agora, versículo 18, com graça. Ou seja, por que isso? Por que a graça são os marcos inicial e final dessa carta aqui? Porque Paulo está dizendo assim, tudo, presta atenção aqui, tudo o que foi falado só é alcançado mediante a graça. Tudo o que foi falado, a vida em Cristo, a salvação em Cristo, a transformação que nós temos em Cristo, a nova vida em Cristo, as novas características em Cristo, a adoração em Cristo, o participar do corpo de Cristo, o ser parte do templo que é Cristo, viver em família, em igreja, em sociedade e no trabalho em Cristo, no Senhor, tudo isso só é mediante a graça. Não há nada que a gente faça que produza isso aqui. Não tem nada que a gente faça que produza isso aqui. Nada, nada, nada é graça. Se tu está hoje inserido no corpo, se você hoje é coluna do templo, se você hoje tem uma nova vida em Cristo, se você hoje tem uma família abençoada pelo Senhor, isso é graça. É graça. O nome disso é graça. Não é porque tu merece, não é porque tu fez por merecer, não é porque tu conquistou, é graça. Te foi concedido. Tudo que tu tem é graça. Tudo que tu tem, porque se nós fôssemos receber só o que merecemos, era inferno, condenação, padecimento. É isso que nós merecemos. É graça o que nós recebemos do Senhor. Bendito é o nome dele. Eu quero encerrar com 6 fatos encorajadores do cuidado pastoral. Em primeiro lugar, você não sofre o suficiente pelos irmãos. Você não sofre o suficiente pelos irmãos. Ah, pastor, mas veja bem, eu vim na igreja 3 vezes essa semana, eu servia. Cara, tu não sofre o suficiente. Tu não está preso. Tu não foi açoitado. Tu não sofreu naufrágio. Cara, não chega nem perto do que os apóstolos passaram, do que Paulo passou, do que os crentes desse período passaram. Cara, a gente fala, e nós temos que falar, não é que não vamos falar. Nós temos o dever de denunciar, de apontar para o que está acontecendo no nosso país. O que o governo faz, as atrocidades do Estado, nós temos que denunciar. É errado? É errado, então vamos falar. Agora, verdade seja dita, nós estamos anos-luz de distância do que esses irmãos passaram. Nós temos que ser honestos. A liberdade que nós temos é muito maior. As condições que nós temos são muito maiores. Os recursos que nós temos são infinitamente maiores. Já parou para pensar nisso? Nós temos liberdade religiosa hoje ainda. Tem algumas promotoras tentando suprimir isso aqui, mas ignora ela, só finge que não existe. Eu lamento a quem fez, eu não sei se era um pastor, uma pastora, eu não sei, mas a pessoa devia ter feito assim, ó, fala com o Batman. Sabe? Vou orar por ti agora aqui. Pra quem foi que eu falei? Foi pra Tina de Maria. Eu disse, tinha que ter feito uma oração. Não, eu vou orar por ti. Fica quietinho aí que eu vou orar por ti agora. E começar a orar. Cara, tinha que ter feito. Eu vou orar por ti. Simples. Ou mandar lavar uma louça, mas isso pode dar mais problema. Também acontece às vezes, a pessoa não pensar direito e falar. Agora, não chega nem perto do que esses irmãos tinham de reprimenda, de censura, de não poder se colocar de público e anunciar o evangelho, de demonstrar sua fé. A nossa liberdade é muito maior. Muito maior. As condições que nós temos são muito maiores. Qual deles tinha WhatsApp? Podia mandar uma mensagem para um vizinho, para um parente, anunciando o evangelho, falando do amor de Jesus? Quem tinha? Cara, Paulo usava o que era de maior tecnologia na época, as cartas. Paulo usava o recurso mais tecnológico da época, as cartas. O que tu usa? Tu manda e-mail, tu manda WhatsApp, o que tu faz? O que nós estamos fazendo? Nós estamos usando bem os recursos que nós temos? As condições que nós temos? Será que nós estamos usando bem? Será que naquele dia, quando nós estivermos diante do Senhor, Ele vai dizer assim, cara, tu usou muito bem, eu gostei. Ó, parabéns, toca aqui. Será?
Se é um sofrimento, se cada vez que há uma postagem no Instagram da igreja, nós temos que quase implorar para os irmãos compartilhar. Curte, comenta e compartilha. Por quê? Porque isso aumenta a visualização. Se aumenta a visualização, mais pessoas vão ver o Instagram da igreja, vão ver as postagens. É um parto. É um parto cada vez. John Piper tem uma frase que eu acho fenomenal. Facebook e Twitter, a frase é antiga, já passou, mas enfim. Redes sociais servirão naquele dia para mostrar que você não orou, não foi por falta de tempo. Tu não evangelizou, não é porque tu não teve tempo. Cara, vamos falar outra coisa. Falta de tempo não é. E os recursos? Tu usa bem os recursos que Deus te deu? Que Deus está te dando? O que tu está lendo hoje? Quais livros vocês estão lendo? Veja, na Reforma Protestante, e eu estou falando de 500 anos atrás. Ok? Não estou falando de 2000 anos atrás, estou falando de 500 anos atrás. Os recursos que os nossos irmãos tinham, por exemplo, em conhecimento de grego, equivale a 5% do que se tem hoje. O conhecimento que se tem hoje do grego, do Novo Testamento, infinitamente maior do que o que se tinha no período da Reforma. Os recursos, livros sobre grego, sobre interpretação bíblica. E aí? Os recursos que nós temos em literatura. Mas é muito melhor ficar vendo o videozinho da influencer, fazendo um cafezinho de manhã e dando um bom dia. O que eu posso fazer para glorificar a Deus nesse dia? O que a gente faz com os recursos que nós temos? Porque a nossa casa, Deus nos deu para servir. Mas a gente não quer abrir a nossa casa para um GC. Afinal de contas, as crianças vão fazer bagunça e vão sujar. Não, veja bem, o GC não pode ser na minha casa. Não, não tem como. Não dá. É? Tu acha que a criança vai sujar? Espera Deus te dar. Espera Deus te dar os teus. Até o teto pintado. Assim, igual o Mr. Bean pintando a casa. Vocês lembram do Mr. Bean pintando a casa? É velho, né? Vocês não lembram, né? Ele bota uma lata de tinta no meio da casa, com uma dinamite, e sai. Pintou a casa inteira. Assim vai ser os filhos. Não quer usar a casa para servir a igreja? Não tem problema. Não tem problema. Não tem o menor problema. Tranquilo. Cara, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho casa. Se não tiver onde fazer GC, vão lá para minha casa, vão fazer lá. Não quer abrir a casa? Vão fazer na minha. O pastor tem que ser hospitaleiro mesmo. É requisito, então. E eu entrei nessa, agora eu não posso voltar atrás. O que a gente está fazendo com o que Deus nos deu? Tu percebe? Nós não sofremos o suficiente pelos irmãos. Tu percebe isso ou não? Sim ou não? Segundo lugar. Transmitir informação é diferente de fofocar. Amém? Eu vou na casa semana do irmão e vou... tenho que te contar uma coisa. Tu nem sabe o que o fulano fez. Tu nem sabe o que o Kennedy fez. E é assim, assim, assim. Mas eu tô te contando para nós orar por ele. Eu tô te contando só pra gente orar por ele. O que muda aqui? O que muda de Epáfras indo até Paulo? Ou Paulo enviando Tíquico? O que muda? De transmitir informação para fofoca. Tíquico foi a pedido de quem? Ele foi... Oi? Paulo? Paulo disse, vai até lá e fala de mim. Paulo falou, cara, eu preciso que tu faça uma gentileza para mim, pela igreja, ok? Vai até a igreja de Colossos e fala tudo o que está acontecendo aqui. Não foi Tíquico saindo, indo. Gente, eu tenho que falar para vocês uma coisa. Vocês nem imaginam o que Paulo está fazendo. Mas eu tô falando só pra gente orar por Paulo, tá bom? Tu percebe a diferença ou não? Paulo pediu que Tíquico fosse. Paulo mandou que ele fosse. Fala tudo. Tudo que está acontecendo aqui. Isso não é fofoca. Ok? Amém? Terceiro lugar. O ministério é sempre coletivo.
O ministério é sempre coletivo. O ministério de Paulo não era só de Paulo. Percebe isso? Quem era o apóstolo? Paulo. Quem é que liderava? Paulo. Como que ele fazia? Sozinho? Não. Ele tinha pessoas à volta dele, cooperadores. E esses ele enviava, ele chamava. Ele fazia isso a Timóteo. Eu lembro que eu falei? Ele diz, traz Marcos, João Marcos. Agora, se João Marcos for aí, recebam no bem. Ele recebia as pessoas, ele pedia, ó, vem pra cá me ajudar. Eu preciso que tu vá a tal lugar. Faz isso, faz aquilo. Ele lidera, mas o ministério não é só dele. Não existe ministério lobo solitário. O evangelho cresce e frutifica por meio de um ministério coletivo. Não espere só de mim aqui. Eu não faço nada, primeiro, sem o Espírito Santo e sem vocês. É igreja, é coletivo, é ministério coletivo. Tu entendeu? Amém? Não há igreja que avança somente por um servindo, somente por um ministério. Não. Em quarto lugar, nós precisamos de mais Epáfras e menos Demas. Apesar de que Paulo, no versículo 14, ele fala Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações, ou seja, Demas estava com Paulo. Vai chegar um momento, mais para o final do ministério de Paulo, e ele vai estar preso, e ele vai dizer para Timóteo assim, não deu, cara. Demas, ó, vazou. Tá, cara, tu nem sabe, mas eu tô sozinho aqui. Pô, Paulo, mas o que aconteceu? Cara, todos me abandonaram. Tá, mas e Demas não estava contigo? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Tu imagina o cara que está preso, ele ficou anos preso. E ele tem um ministério, ele diz que ele quer ajuda e quer oração para que o ministério que lhe cumpre fazer. Ele quer cumprir o ministério. Mas ele não tem mais como sair de lá, ele está preso. Então ele depende de que outros vão fazendo, ele vai orientando e os outros vão fazendo. E o cara abandona. Deixa eu abrir o peito para vocês aqui, uma coisinha assim bem simples, mas que incomoda. Já tivemos aqui, nós já tivemos. O pastor Daniel estava comigo. E pessoas que diziam assim, cara, nós estamos juntos. Cara, estamos juntos, meu. Pá, isso aqui é uma bênção. Eu quero que minha família fique aqui, nós vamos ficar juntos, nós vamos envelhecer junto. Passou um tempinho, tá o Daniel dizendo, cara, o que aconteceu? Porque ele veio dizer que estava querendo sair, não queria mais. E veja, eu não sou Paulo, eu não tô preso, mas, cara, se comigo incomodou, e não foi um, não estou falando de um específico, estou falando de mais de um. E eu quero pedir para vocês isso aqui, porque a gente está com um ponto de pregação em Sapiranga, hoje inclusive tem culto lá, né, Dani? Tem um ponto de pregação lá, que nós queremos que de lá surja uma igreja. Não deixa o Dani plantar uma igreja lá, se for para daqui um tempo ter que receber ele de volta aqui, porque os caras abandonaram lá. Mas o que a gente pode fazer? Nós não vamos implantar junto lá? Não, mas a gente pode orar. Lembra que Paulo diz para a igreja em Colossos participar do ministério orando por ele? O quanto nós temos orado por isso? Porque, cara, é bem ruim, assim. É horrível. Antes de nós plantarmos a igreja... Eu estou encerrando já, gente. Eu tô encerrando, fica tranquilo. Eu falei para a Su. Nós estávamos numa situação financeiramente não boa, quando o pastor Jack me desafiou a plantar a Soma. E eu, dentro do carro, vindo da Vintage, eu falei para a Su, tu tá comigo? E ela disse, eu tô contigo. Deu, tá, só que tem duas coisas que tu tem que observar. Duas. E isso não é uma questão de possibilidade, é certo. Isso aqui é certo que vai acontecer. Primeira delas, a nossa situação financeira vai melhorar. Em algum momento vai, mas primeiro ela vai piorar. Porque plantar a igreja... apesar de eu não ter plantado a Vintage com o Jack, eu cheguei lá no primeiro ano. Antes de completar um ano, eu já estava lá. Eu vi como que é. Eu disse para ela, nós vamos ter que empenhar muito dinheiro no início. Então, antes de melhorar, vai piorar ainda. Tá comigo mesmo? Não, tô contigo. O que é a segunda? A segunda coisa é que nós vamos ser abandonados. Tu vai criar vínculo, tu vai fazer amizade, tu vai ouvir de pessoas que nós vamos viver juntos. E em algum momento a pessoa vai virar as costas e vai embora. E vai ser horrível. E dito e feito. É terrível isso aqui. O que Paulo passou aqui
Ele fala em 2 Timóteo 4,10, tendo amado o presente século, ou seja, amou as coisas do aqui e agora, Demas me abandonou. Ao contrário, o que Paulo tem a falar de Epáfras? Lembram? Posso testemunhar a respeito de Epáfras de que muito se empenha por vocês. Nós precisamos de mais Epáfras e menos Demas. Amém? Vamos fazer um propósito de orar uns pelos outros essa semana, para a gente ser mais Epáfras e menos Demas? Vamos, gente? Vamos? Quem está comigo? Amém? Vamos orar por isso? Em quinto lugar, não, em quarto lugar ainda. Por que eu estou falando tanto disso aqui? Cara, porque a gente é uma plantação, nós somos pequenos ainda. Mas eu não sei o dia de amanhã, Deus é que sabe. Eu não estou lá, Deus é que está. Eu não sei o que pode acontecer comigo. Vai que numa dessa Deus me leve. Vai que numa dessa Deus permita que o progressismo aqui avance a ponto de nós não poder mesmo pregar o evangelho às claras. Tem que fazer em oculto, tem que fazer às escondidas. Vai que eu seja preso. Eu tenho que saber que tem irmãos aqui que, como Epáfras, se doam pela igreja. Tu entendeu? Que sofrem pela igreja. Ah, mas está muito sofrido, tá começando a ficar difícil. Daí, ó. Que foi o que nós ouvimos, pastor Daniel e eu. Tá difícil. Mas, cara, volta pro ponto 1. Tu não sofreu o suficiente pelos irmãos. Entendeu? Em quinto lugar, a Escritura tem autoridade em qualquer lugar do mundo. Paulo escreveu para uma igreja, em uma cidade, Colossos. Mas o que ele está dizendo? Mas, lê na outra também. Lê na outra. Vai ser bom. Vai ser bom que essa carta seja lida em outras igrejas. É bom para nós hoje aqui lermos a carta aos Colossenses. Ela tem autoridade. A palavra de Deus tem autoridade. A palavra de Deus tem autoridade dentro da tua casa. Dentro da minha e da tua casa. No teu banheiro, ela tem autoridade. No teu banho. Na hora que tu está sozinho, sozinha. A palavra de Deus tem autoridade. Ela manda na tua e na minha vida. Amém? E por último, o sofrimento pastoral deve ser mencionado e lembrado. Lembrem-se das minhas algemas, Paulo fala. Por quê? Porque que desde o versículo 7 ele está mencionando a situação de prisão dele. Porque a igreja tem que saber. Só que hoje em dia, o que acontece? Olha só, presta atenção. É o último ponto já. Pastor não pode mais falar do sofrimento. Porque daí tá choramingando. Chorando as pitangas. Hoje, pastor, ele tem que andar de carrão e a esposa tem que ter um cabelo cheio de laquê. Senão não tá bom. Não, alguma coisa tá errada. Ah, mas o pastor só fica se lamentando? Não. Claro, ele não vai só fazer isso, né? O pastor tem que instruir, ensinar, encorajar, exortar. E exortar não é xingar, é encorajar, ok? Mas ele também vai mencionar os sofrimentos. Ele vai mencionar os sofrimentos. Porque isso encoraja. Se você recebe com maus olhos isso, o problema está em ti. Entendeu ou não? Paulo menciona o sofrimento dele, a prisão dele. Paulo menciona o fato de ele estar encarcerado. Paulo menciona que ele está suportando a aflição por conta da igreja, por causa da igreja. E ele diz o quê? Isso vai encorajar o coração de vocês. Versículo 8. Isso vai encorajar o coração. Isso vai alentar o coração. Agora, se em Colossos tivesse alguém lá que não... Ah, mas Paulo só reclama. Nossa, o problema não estava com Paulo. Aquilo deveria encorajar. Se não encorajou, aí quem ouviu. Entendeu? O sofrimento pastoral precisa ser mencionado. Eu sofro pela sombra. E isso nem sempre é choramingar. Ok? Eu vou repetir. Eu sofro pela sombra. Me incomoda a nossa apatia. Me incomoda a nossa falta de iniciativa. Me incomoda eu tentar manter a visão que Deus me deu para a igreja e ela estar sendo sequestrada seguidamente. Me incomoda. Eu sofro. Eu falo, quem vai servir tem que estar pelo assim.
pelo menos 1 hora antes do culto. É 1h30. Mas pelo menos 1 hora. Por quê? Porque meia hora antes do culto tem que estar tudo pronto. Não se está mais trabalhando. As pessoas estão chegando, algum visitante, algum convidado, o cara tem que estar tudo pronto. O que acontece? Pessoas que vão servir vão chegar 9h15, 9h20. O que é isso? É a liderança pastoral sendo pisoteada. Não sei se vocês lembram, acho que alguns não estavam ainda, nós lembra Daniel desvendando, né? Foi, se não me engano. Mas Dexter fala sobre o sequestro da visão do pastor, do plantador. Ele disse, isso vai acontecer, as pessoas vão tentar sequestrar a visão do pastor. É isso. Porque eu não, cara, tá, mas é mais cômodo se eu chegar perto da hora do culto, ok, então não serve. Eu não quero a tua comunidade no domingo. Eu quero que o visitante chegue e esteja tudo pronto aqui. A pessoa que não é da igreja, que vem visitar, que vem conhecer o evangelho, que nunca visitou uma igreja, tem que chegar e não tem que ver tu varrendo, passando um pano, fazendo alguma coisa, a banda ensaiando. Amém para isso ou não amém? Amém mesmo? Amém. Fica de pé. O que nós vimos nessa carta? Nós vimos que a vida em Cristo é o que é de mais importante. Na verdade é a única vida. Não existe vida fora dele. O mundo, a cultura, o diabo vão fazer parecer que há vida, há diversão, há alegria, há propósito nas coisas. Não existe engano, é falso ensino. Vida somente em Jesus. Somente no Senhor. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Inclina toda vez. Vai. Muito obrigado, Senhor, por essa carta tão linda. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu moveu o teu santo apóstolo a escrever essa carta para uma igreja que estava sofrendo na época, sofrendo com um falso ensino chegando e adentrando as portas da igreja e assolando algumas vidas e cativando alguns corações. Obrigado, Senhor, porque tu permitiu que a igreja de Colossos passasse por isso, para que hoje nós tivéssemos essa carta em nossa mão. Obrigado, Senhor, por esses crentes que serviram para o propósito de que a tua palavra viesse até nós hoje. Muito obrigado, Senhor, porque eles precisaram passar por isso, para que hoje nós fôssemos instruídos, ensinados e encorajados. Obrigado, Senhor, por esses crentes anônimos que a gente não conhece, mas a eternidade conhece. Quem dera, Senhor, nós fôssemos mantidos pelo Teu Santo Espírito, fiéis e amados, até o fim, para que, ao chegarmos na eternidade, ouçamos do nosso Senhor, bem-vindo, servo bom e fiel. Entra para o descanso eterno. Entra para o descanso do Senhor. Senhor, quem dera nós pudéssemos ser fiéis até o fim, não dar ouvidos a falsos ensinos, não dar atenção ao que o mundo tem a oferecer, não dar atenção para o presente século. Que nós não venhamos ser Demas para o Senhor, mas que nós venhamos ser como Epáfras, que servem no mesmo propósito, estar alinhados no propósito. Que nós possamos ter o mesmo propósito que Tu tens, Senhor. E que a nossa vida seja condizente com isso, que nós servamos a ponto de sofrer por isso, se necessário for. Então somente nos dê força, Senhor, nos dê vigor espiritual. Não permita, Senhor, que nós venhamos ao primeiro sinal de sofrimento abandonar, achar que está desconfortável, que está ruim. Não deixe-nos, Senhor, enfraquecermos a ponto de que ao primeiro desconforto nós pensemos em Te abandonar, em abandonar a igreja, em procurar algo mais cômodo, ou procurar até mesmo outra igreja que seja mais cômoda, mais confortável. Mas que nós nos mantenhamos fiéis, Senhor, ao propósito. Tu nos colocou aqui e nós queremos permanecer aqui. Tu nos colocou aqui para plantarmos uma igreja e nós queremos fazer isso, Senhor, com empenho, com esmero. Deus, usa-nos, Senhor, para que pessoas que nunca Te ouviram, que nunca ouviram da Tua palavra, venham até aqui e ouçam. Para que pessoas que nunca ouviram o Evangelho ou que não querem saber de igreja, ouçam de nós na rua, no trabalho, que ouçam de nós na vizinhança. Faz de nós missionários, Senhor. Faz de nós, os homens estão querendo fazer uma reunião, Senhor, para falar sobre isso na terça, mas nós não precisamos de um departamento de missão, nós precisamos ser missionários. Como Teu servo Spurgeon falou, todo cristão tem que ser um missionário ou ele é um impostor.
Não nos deixe sermos impostores, mas que nós possamos carregar, Senhor, essa preciosidade de mensagem junto onde formos, e que as pessoas ouçam de nós, que a nossa vida seja um testemunho do Senhor, que tudo que fizermos e falarmos sirva como testemunho, sirva para o teu propósito, e que tu salve pessoas dessa forma. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, usa-nos para o teu louvor. A igreja de Colossos não existe mais. Não deixe, Senhor, que a nossa igreja acabe. Não deixe, Senhor, que a nossa igreja acabe sem que tenhamos cumprido aquilo que tu nos designou a cumprir. Em nome de Jesus eu rogo a ti, Senhor, encarecidamente, não deixe que passemos por essa vida e façamos turismo aqui. Não deixe, Senhor, que a nossa vida sirva para propósitos egoístas, para nosso bel prazer e alegria. Mas que a nossa vida seja aqui, sim, para o teu propósito, seja para a tua glória, para o teu louvor. Que nós sejamos anônimos aqui, Senhor, mas conhecidos no céu. Que nós sejamos anônimos aqui, Senhor, mas conhecidos por Ti. Que nós sejamos anônimos aqui, mas conhecidos no inferno. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te peço. Blinda-nos, Senhor. Blinda-nos, Senhor. Que sejamos blindados dos falsos ensinos, das heresias, daquilo que tenta nos desviar da Tua palavra. Em nome de Jesus. Que tenhamos condições de manter a nossa família, a nossa casa fiel a Ti. Em nome de Jesus. Que no nosso local de trabalho nós sejamos bênção para as pessoas. Que no local de trabalho, Senhor, sejamos de fato embaixadores do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Vamos responder o sermão, gente? Vamos.